Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o Evangelho segundo Mateus, estamos no capítulo 9 e hoje vamos ler o verso 10, que diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que lição é essa? Profunda. Os fariseus, esse grupo de fundamentalistas, religiosos, tinham um costume religioso extremamente severo na leitura, naquilo que eles acreditavam ser a observância da lei e dos preceitos de Deus, ao ponto que, como a gente vê ao longo dos evangelhos, principalmente aqui do de Mateus, eles sempre estão aonde Jesus está, não para aprender, mas para exercer a sua crítica. A visão aqui é de talvez uma varanda aonde o Senhor Jesus recebia ali publicanos e pecadores, Recebiam homens que, dentro da sistemática religiosa, não eram benquistos. Os publicanos eram... E aqui é interessante, porque os publicanos era a denominação romana para o que Mateus fazia, que era cobrador de taxas e impostos. Entre os romanos era esse homem que era responsável, pessoas. Então, outros evangelhos dizem que eles estavam na casa de Mateus. Logo após o chamado de Mateus, o próprio Mateus oferece ali um jantar e, claro, convida os seus colegas de profissão. Como eu frisei já, esses publicanos eram odiados pela função que exerciam, cobrar impostos. E pecadores, não, eles eram aqueles rotulados que não seguiam os preceitos da lei. E justamente com esses é que Jesus se senta à mesa. Os fariseus estão ali para observar e criticar veementemente. Por quê? Olha só. Por que ele come e bebe com os pecadores? Não sabe o que eles são? Não sabe que eles são escória, que eles são isso, são aquilo? E aí Jesus fala algo muito sério. Vocês precisam aprender o que significa. E agora, é claro, Jesus usa a própria lei. Jesus usa a própria Escritura para refutar. Está em Oséias 6,6. Olha só, Jesus usa Oséias 6,6, que diz assim, vou ler aqui rapidinho. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Confronta que a pessoa é mais importante do que os preceitos que muitas vezes querem obrigarem ela a seguir.
dois ensinamentos fundamentais aqui. Primeiro, os sãos não precisam de médico. Jesus também não deixava barato, não. Os caras estavam ali, o criticavam, eram religiosamente duros com ele, mas ele retribuía. Os sãos não precisam de médico. Então é muito fácil você observar que quem costuma expor, apontar demais o dedo, criticar cada passo, cada ato, cada palavra, existem os julgadores de conduta, né? Existem os árbitros da consciência, existem sempre aqueles que tornam, eu costumo dizer, tornam a vida do outro um peso. E o Senhor veio para quê? Para nos aliviar do peso, para ajudar a nossa existência, para facilitar a nossa caminhada, para a compreensão também que só Ele pode perdoar pecados. Nós já vimos Ele falando isso antes. Mas esses opositores sempre estavam ali, retomando e exigindo o cumprimento da lei. Ou seja, que um homem santo não deveria, que um mestre santo não poderia se assentar com publicanos, com pecadores, porque eles eram até contraditório, né? E Jesus expõe a contradição deles. Os sãos, não, quem é que precisa de médico? O são ou o doente? Com certeza, o doente. Então tá bom, se é para o doente, eles são assim e eu estou aqui com eles. Estou ensinando-os. E mais ainda, o Senhor quer misericórdia. O Senhor não quer sacrifícios. Que eram os holocaustos, que era a morte dos animais, principalmente dois animais principais ali, que era o cordeiro, e havia também um outro animal chamado, que eles chamavam de bode, o bode expiatório, que levava as culpas. Então veja, é muito sério, muito profundo o que Jesus está dizendo aqui. Merece uma reflexão da nossa conduta. Quando nós somos extremamente rígidos em relação ao cumprimento das Escrituras, só que em relação aos outros, e quando eu exerço julgamento e não misericórdia. Nunca se esqueça, os doentes é que precisam do médico e do remédio. Os sãos já não precisam de nada. Veja, é uma provocação muito séria e que a gente deve compreender espiritualmente. Nós somos aqueles que, doentes, fomos sarados por Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo continuaremos a leitura de Mateus e sempre com a emoção e com os profundos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo.